Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Pois bem, mais uma vez estamos aqui para expormos a palavra do Senhor. Eu estou expondo o Evangelho segundo escreveu João. Já estou no capítulo 12. Eu já fiz uma exposição dos versículos 1 até o versículo 11, isso mesmo, 1 até o 11, que fala do evento quando Jesus foi ungido em Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro, ou Lázaro, Marta e Maria. Hoje eu estarei expondo a partir do versículo 12, que vai informar a respeito da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Eu vou compartilhar a minha Bíblia com vocês. Pronto, está aí. Está aí, entrada de Jesus em Jerusalém. Vamos lá. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Vamos analisar aí esses dois versos. Lembrando que nos versos anteriores fala aí a respeito do jantar de Jesus na casa de Lázaro, Marta e Maria. E lá informa que faltavam 6 dias para a Páscoa. E era justamente no dia que antecedia o dia da Páscoa, no 14º dia, em que o cordeiro era morto, e no passar ali, no virar do dia, o início do Shabat, eles comiam a carne do cordeiro. E é nesse exato dia, no 14º dia, é que Jesus seria morto. Então, 6 dias antes da Páscoa. Nesta passagem aqui já diz que no dia seguinte, então faltavam agora 5 dias para a Páscoa e também a morte de Jesus. Então, no dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa da Páscoa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, então eles sabiam muito bem que Jesus estava em Betânia. Então, provavelmente, Jesus tenha dormido na casa de Lázaro. Provavelmente. Já que era um jantar, pela palavra grega que foi usada, se você quiser tirar as dúvidas, é só voltar. Tem um vídeo aí no meu canal falando a respeito Jesus é ungido. Deixa eu ver como é que chama o texto lá. Jesus ungido em Betânia. Então você procura lá, que você vai ver. Então, provavelmente Jesus tenha dormido também na casa de Lázaro. E no dia seguinte ele vai para Jerusalém. E a multidão, numerosa multidão, eles ficaram sabendo que Jesus estava vindo. Então o que eles fizeram? Tomaram ramos aí, ramos de palmeiras. Palmeiras aí é phoenix, palmeira. Saiu ao seu encontro. Então eles foram encontrar Jesus.
clamando. Clamando aí, o termo grego é craso. Bota aí, craso, esta palavra. É gritar mesmo. Gritar, berrar, vociferar. Interessante. Estavam gritando em alta voz. E eles estavam dizendo, Hosana. Esse termo Hosana, ele vem do termo hebraico, que está aqui. Hoshana. 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 Salva. Hoshana. Inclusive vem de duas palavras gregas. Vamos ver as duas palavras gregas que são a palavra grega, deixa eu ver aqui. Tem outra Bíblia aqui. 3467. De origem hebraica. Vamos ver se é o 44H 4994. Não traz muita coisa, mas ser propício, salva, é o significado dessa interjeição. Hoshana. Bendito, aí depois ele usa outra palavra. Bendito, que é o logel, é invocar bênçãos, o que vem em nome do Senhor. Senhor é Curios, o que é rei, olha aí, Basileus, é o termo grego, que é rei de Israel. Interessante que eles, neste evento aqui, eles não veem Jesus como o Mashiach, mas sim como o rei de Israel. E eles usaram um texto que está no livro dos Salmos, Salmo 118. Salmo 118, versículo 26 diz o seguinte: bendito aquele que vem em nome do Senhor, nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Eles usaram um salmo. E diz o seguinte, ainda prosseguindo vou buscar de novo aqui. E eles prosseguindo. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Interessante, então, esta entrada de Jesus em Jerusalém, essa entrada de Jesus, ela já estava profetizada no livro do profeta Zacarias, lá no capítulo 9, versículo 9. Olha o que diz a profecia dita por Zacarias no capítulo 9, versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre, e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Interessante é que já havia uma profecia a respeito disso aqui, profetizada centenas de anos antes de Jesus morrer na cruz do Calvário. E agora, segundo o que está escrito, porque quando João registra isso aqui, ele sabe muito bem o que estava escrito nas Escrituras, no Antigo Testamento, a respeito da pessoa do Senhor Jesus. Por isso que não temas, filha de Sião. Sião é Sion, Tsion, que é ali a área em torno de Jerusalém, mais especificamente o Monte Sião. Eis que o teu rei, aí é Basileus. Ok, vamos lá.
Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso. Olha aí, seus discípulos não compreenderam isso. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Então, interessante que no primeiro momento, os discípulos de Jesus, eles não compreenderam esse evento ocorrido, que é a entrada de Jesus em Jerusalém, montado em um jumentinho. Interessante é que o jumento, ele não era um animal destinado a fazer entradas pelos reis, pelos monarcas. Geralmente os grandes monarcas, os reis, eles usavam os cavalos, grandes cavalos. Eles entravam montados em seus cavalos. Mas o texto aí diz que ele entrou montado num jumentinho. O jumento era um animal para transporte de carga, era um animal para o trabalho. Geralmente pessoas mais pobres. Por isso que o texto faz questão. O texto lá de Zacarias, que está lá no livro do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9: o teu rei virá a ti justo e salvador, pobre. O texto lá de Zacarias faz questão. Aí não está escrito, João não coloca na íntegra a citação de Zacarias. Mas se você ler lá no profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9, vai dizer que Jesus era pobre. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus não foi rico, ele não possuiu posses. Sendo dono e senhor do universo, ele não teve lugar aonde reclinar a cabeça. Ou seja, ele não teve posses. Pobre. Ele veio pregar o evangelho e salvar o homem. Ele veio resgatar o homem da sua vã maneira de viver. E os discípulos não compreenderam isso. Mas quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram destas coisas que estavam escritas a respeito dele. Olha o 17. Dava, pois, testemunho disso à multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais. Eis aí vai o mundo após ele. Então, quando os fariseus viram toda aquela cena, viram aquele que tinha ressuscitado Lázaro dentre os mortos, levantado o defunto que cheirava mal de 4 dias. Quando eles viram isso, quando a multidão colocava ramos pelo lugar em que ele, ramos de palmeiras, no trajeto em que Jesus passaria, ele montado sobre um jumento e ele saudando o rei de Israel, os fariseus disseram: vede que nada aproveitais. Eis aí vai o mundo. Interessante, eles colocaram aí cosmos, para dizer que é o seguinte: grande parte da multidão vai após ele. E aí, Jesus prediz a sua crucificação. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Então, nesse exato momento aqui, deixa eu ver, 14 minutos, não vai ser possível falar a respeito disso tudo aqui hoje, porque o assunto aqui desse capítulo, ele é grande. Por quê? Porque aqui nessa festa não vinha somente
pessoas ali da região de Israel, próximo ali a Judéia, Samaria, ali, Galiléia, não. Vinha pessoas de várias partes do mundo para a festa da Páscoa. Lá no Atos dos Apóstolos, por ocasião do Pentecoste, lá registra pelo menos 14 nações. Eram judeus dispersos de entre as nações que vinham para Jerusalém adorar o Senhor por ocasião das festas. Então, ora, entre os que subiram para adorar durante a festa da Páscoa, havia alguns gregos. Com certeza, ou é um prosélito, um grego que se converteu ao judaísmo, ou um judeu que nasceu ali nas províncias gregas. Talvez os judeus da dispersão por ocasião do cativeiro babilônico, ou a dispersão do cativeiro assírio, quando a Síria veio no ano 722 a.C. e levou as 10 tribos do norte para o cativeiro, e de lá eles nunca mais voltaram, foram dispersos entre as nações. Provavelmente esses homens eram desses lugares. Então estes gregos, eles vieram para a festa da Páscoa. Se eram prosélitos ou judeus, nós não sabemos. Vamos ver se o texto diz mais alguma coisa. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Então veja que a fama de Jesus, ela corria. A fama de Jesus corria por todos os lugares, a ponto de pessoas de outros lugares, que vieram de outras regiões, que não sabemos, aí o texto não cita de onde que eles eram. Será que ele é próximo a Betsaida? Não sabemos. Mas uma coisa diz aí no texto, que eles primeiramente procuraram quem? Filipe. Olha aí. Estes, pois, quem? Os gregos, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia. E Betsaida está bem... Deixa eu ver se eu tenho um mapa aqui. Peraí. Deixa eu ver se eu tenho um mapa aqui. Opa, tem aí. Não sei se dá para vocês verem. Está aí o mapa. A região de Betsaida está do outro lado do Mar da Galiléia. Pode ver que está aí perto de Gerasa. Tem a região de Gerasa, do outro lado do Jordão, do Mar da Galiléia. E acima aí, ó, está aí Betsaida, um pouco acima. Está aí do outro lado do Mar da Galiléia. Então era necessário atravessar o mar, sair da região da Galiléia, atravessar o mar e entrar na cidade de Betsaida. Provavelmente estava ali às margens do Mar da Galiléia, já na província da Itureia. Então veja que... Deixa eu voltar aqui. Então, provavelmente esses gregos eram próximos ali, devido ao fato deles terem esse conhecimento da pessoa de Filipe. Até porque o Filipe, o nome Filipe não é de origem hebraica. O Filipe, o nome dele é Filipos, que significa, vem de duas palavras gregas, hippos e phileo, que é aquele que gosta de cavalo, ou amantes de cavalos. Então, mostrando assim que o nome do Filipe era de origem grega, mas ele era judeu. Mostrando assim que Filipe também tinha uma influência grega no seu nome. Talvez esses gregos que vieram aqui eram dessa região, não sabemos. Mas eles vieram e queriam conhecer quem era Jesus. E aí, olha só, Filipe foi dizê-lo a André. E André e Filipe o comunicaram a Jesus. Então o Filipe, naquele momento, foi lá, procurou o André. O André
é o irmão de Pedro, Simão Pedro. O nome de André é Andréas, que significa varonil. Ele é irmão de Simão Pedro. Ele era um discípulo de João Batista e que agora havia se tornado um discípulo de Jesus. E os dois foram procurar Jesus para dizer para Jesus que tinha um grupo de judeus, alguns gregos, não judeus, gregos, alguns gregos, que queriam conhecer quem era Jesus. De acordo com o texto aí, não diz que Jesus tenha encontrado estes varões. Tudo isso mostrando que provavelmente estes gregos, eles eram prosélitos, gentios convertidos ao judaísmo. Sabe por quê? Por causa da fala de Jesus. Respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Jesus não disse: ô Felipe, ô André, pode ir lá, chama eles, eu quero conversar com eles. Não. Jesus não diz nada se eles vieram até a pessoa de Jesus para conversar. Ele somente diz o seguinte, e começa um discurso. E Jesus, logo em seguida, ele começa um discurso para aqueles dois discípulos e apóstolos dele que estavam ali, que é André e Filipe. Eu não sei se os demais estavam também com ele, o texto não diz. Mas parece que tinha mais pessoas ali. No decorrer da leitura, nós vamos chegar a essa conclusão. É chegada a hora de ser glorificado. Aí é doxazo, é um verbo. O verbo doxazo é ser exaltado. Então, o Filho do Homem, chegou o momento do Filho do Homem ser exaltado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Interessante. Então ele está falando a respeito do quê? Da sua morte. Jesus é o grão de trigo que deveria cair na terra. E ao cair na terra, morrer e ressuscitar, ele produziria muito fruto. Veja bem que uma semente, ela é jogada na terra, ela é introduzida na terra, uma semente, um grão de trigo ele é colocado na terra, e ele morre, só que ao morrer, ele produz aqui uma planta, ele produz aqui um pé de trigo, e esse pé de trigo, ele produz muito fruto, ou muitos frutos, mas Jesus colocou ele no singular, e é singular mesmo. Vamos ver aí, fruto é carpo, tá aí, é um substantivo acusativo masculino singular, então é carpon, fruto, muito fruto, e muito aí é polos, então produz muito fruto. Então, nesse exato momento, Jesus está predizendo como é que deveria ser a sua morte. Ou seja, ele morreria como um grão de trigo colocado na terra e após ser ressuscitado, mostrando assim o nascimento do trigo, do pé de trigo, ele produziria muito fruto. Foi o que aconteceu com a pessoa de Cristo. E vamos parar aqui no versículo 25, para não ficar tão grande esse vídeo. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Aquele que odeia a sua vida. Claro que o termo grego aqui
é micel, o termo grego é micel, que é odiar, detestar, perseguir com ódio, ser odiado e detestado. Mas o significado mesmo do texto aqui não é que alguém detesta a sua vida, é que ele ama menos. Aquele que segue a Cristo, ele deve amar menos a sua vida, a ponto de estar disposto a entregar a vida em prol de Jesus. Então, a ideia que se dá nesse texto é que a pessoa deve amar menos a sua vida quando o assunto se trata reino dos céus. Porque quem ama a sua vida, e aqui é filéu, quem gosta da sua vida, e aqui é psirrê, vida que é no sentido de alma, pode também significar fôlego da vida, mas é psirrê, ou psique, perde-a. E perder aqui é destruir. Quem ama a sua alma, perde. Mas aquele que odeia a sua psique, neste mundo, preservá-la. Aqui preservar dá a ideia de guardar. Guarda a sua vida para a vida eterna. Então, quando está se tratando de alma, ou seja, a pessoa que guarda, aquele que fica dando mais ênfase na sua alma que nas coisas deste mundo, ele vai perder a eternidade. Mas aquele que abre mão das coisas deste mundo, aquilo que a sua alma, a sua psique gosta, com certeza ele alcança vida eterna. Então, tem um outro texto que é Mateus 10:39, quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Está lá em Mateus 10:39. Então, deixa eu parar por aqui, 27 minutos. No próximo vídeo, eu estarei dando continuidade aí, que esse texto aí, capítulo 12, do Evangelho segundo escreveu João, ele é lindo. A continuidade aí da fala de Jesus, ele vai falar coisas riquíssimas, riquíssimas mesmo. Então não perca o próximo vídeo, eu estarei dando continuidade nesse mesmo assunto. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até lá.